João capítulo 10, versículos de 1 até a hora que eu parar de ler, mas eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala eu não achei. Quem não trouxe Bíblia, fica quieto. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ela chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes pôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Presta atenção aqui. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vamos repetir esse último? Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Jesus. Mas nós sabemos, e o judeu sabia muito mais, que a muralha de Jerusalém tem 12 portas. 12 portas. E uma delas chama Porta das Ovelhas. O que acontecia nessa Porta das Ovelhas? Acontecia que todos aqueles animais, aquelas ovelhas, aqueles pombos, cabritos, que eram levados para o sacrifício, eles entravam pela porta das ovelhas. E logo que eles entravam, um pouco para frente assim, tinha 5 tanques. E nesses tanques, alguns sacerdotes lavavam esses animais que seriam sacrificados, essas ovelhas que seriam sacrificadas. Depois de lavados, eles levavam para cima para os sacerdotes que iam matar e sangrar esses animais. Só que, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus se deu e foi sacrificado por nós, no nosso lugar, é exatamente esse texto que fala que Ele foi primeiro. Mas nós temos que entrar por essa porta, com Jesus agora. Passamos reto, ali nos tanques, passamos reto aonde eram sacrificados os animais, porque estamos junto com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tirou por uma vez só. Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, que tira o pecado do mundo. Aquele que não entrar com Jesus,
por Jesus, não tem parte com Deus. Você já entrou? Quando que nós entramos? Quando nós cremos, quando nós nos arrependemos e vamos com Jesus direto para o Santo dos Santos, enfim, porque Jesus já fez por nós. E quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, ele está querendo dizer, todo aquele povo, a maioria judeus que estavam ali, ele estava querendo dizer, aquela porta, a porta das ovelhas. Como entrar? Crendo, batizando. E nós vamos ter batismo na terça-feira. O batismo que nós sabemos que é participarmos da morte de Jesus, participarmos do enterro, do sepultamento dele, com ele, e participarmos da ressurreição de Jesus. É por isso que João vai escrever aqui mais para frente, no versículo 16 ou 10, perdão, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo. Né? O diabo hoje está começando com as suas armadilhas para aqueles que estão lá. E se eles bobearem, eles vão cair na do diabo, que veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer para você também, que está aqui. Ele não está só lá, não. Lá até ele deixa alguns demônios, cabos, né? Soldado raso. Mas ele está aqui. E a Bíblia é clara. Uma vez uma profetisa de uma igreja chegou para mim e falou assim, estou vendo o diabo atrás de você. Eu falei, ele não está só atrás, ele está à minha direita, à minha esquerda, na minha frente, porque ele está ao meu redor. E se eu bobear, ele ataca. Ele está aqui também. Não é lugar dele, mas ele está. Mas a Bíblia diz, Jesus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Diga aí para o irmão, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir àquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele fugirá de vós. Mas o mais garantido é entrar com Jesus pela porta das ovelhas. Ele vai na frente e nós o seguimos. Amém? Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida. Mas essa vida, tenham essa vida em abundância. São duas coisas aí. A primeira vida, ele está se referindo à vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem a vida. Eu costumo dizer, na hora que Jesus voltar, no momento que Jesus voltar, se eu estiver pecando e você estiver pecando, o que vai acontecer? Você vai ou você fica? Pode responder para o irmão aí, que assim você fica. Quem é do fica? Quem é do fica? Diga ao povo que fica, mas não é esse. Quem acha que não fica? Ou melhor, que vai. Que não fica, que vai, né?
A maioria não sabe se fica ou se vai. Meus irmãos, a Bíblia fala, quem tem Jesus tem a vida. Diga aí para o irmão, quem tem Jesus tem a vida. E essa vida já começou, ela é eterna. Mas Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Já é uma outra coisa. É aqueles que recebem Jesus e andam com Ele. São aqueles que recebem Jesus, entram com Jesus pela porta das ovelhas e continuam com Ele. E o que vai acontecer? Versículo 10. Não é o 10. Das ovelhas, então, o lobo tal. Que Jesus fala assim, eu sou a porta. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mas presta atenção. Entrará e sairá. Sai aonde? Vida abundante. Vida livre. Livre da morte. Livre da condenação do pecado. Mesmo continuando pecador. Eu e você somos livres no Senhor. Ele veio, quem entra pela porta será salvo, amém, vida eterna. Mas entrará e sairá, achará pastagem, vida abundante. É uma maneira de ser vegetariano. Encontra pastagem, não é? Agora, quem quer ter vida abundante? Sabe o que nos atrapalha? Nós pensamos em vida abundante, em dinheiro, viagens, as diversões que o mundo também tem. Não é que não possa ter. Você pode viajar, você pode ter dinheiro, mas isso não é vida abundante. Tem muito rico por aí que nem imagina o que é ter vida abundante que Deus pode dar. E tem muito pobre também. Então, afinal, o que é vida abundante? E agora nós vamos para Mateus capítulo 5, que vai falar da felicidade. E quando nós dizemos, eu sou feliz, quando nós cantamos, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse hino foi escrito por uma pessoa que estava num navio, que estava afundando, já estava condenado. E ele escreveu, se paz a mais doce, quiseres gozar, né? Lá, não lembro a letra agora. Nem quando eu estou com ela na frente eu lembro agora. Mas sou feliz com Jesus. E nós temos aqui esse Sermão do Monte que começa com as bem-aventuranças. Começa com Jesus subindo ao monte
E como se assentasse, começou a ensinar os discípulos e a multidão, dizendo: Feliz os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito, os quebrantados de coração. Talvez essa seja a bem-aventurança mais importante. Por quê? Porque ninguém sem coração quebrantado, sem coração mole para poder ouvir a palavra, sem coração quebrantado para poder amar e considerar o irmão superior a si mesmo, sem coração quebrantado para tratar sua esposa como parte importante da família, para tratar seus filhos com amor, sem quebrantamento de coração, você não vai ouvir, como disse o Ed na semana passada, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus tem para falar. Se o seu coração não estiver quebrantado, você vai ouvir, mas não vai guardar, entender a palavra de Deus. Coração quebrantado, humilhado. Felizes os que choram, porque serão consolados. Mas não é qualquer consolo. Eu me lembro quando, na época em que minha filha faleceu, alguém, depois de quase um ano, pai ou casado com a mãe de uma pessoa daqui, chegou para mim e falou: como que você aguentou? Eu falei assim: olha, nem eu sei te responder, mas eu sei o que foi. O consolo que veio de Deus. O consolo que veio do Pai. Felizes os que choram por amor, como Jesus chorou por Jerusalém. Felizes os que choram por amor, como Jesus chorou pelos profetas que foram mortos em Jerusalém. Felizes os que choram como Jesus chorou por Lázaro, seu amigo, por amor a ele. Porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E aqui não está falando de manso, esse tipo de manso, sabe, que ouve tudo, não reage, não. A palavra aqui era usada para aqueles cavalos dos exércitos da época, que eram domados, amansados, eles tinham força, mas eles eram preparados, discipulados, educados para obedecerem o seu dono. Felizes os mansos, aqueles que foram discipulados, aqueles que aprenderam a obedecer a Deus, aqueles que aprenderam a ouvir a voz de Deus, aqueles que aprenderam a terem seus corações quebrantados, humilhados diante do Pai. Felizes os que têm fome e sede de justiça.
Aqui mesmo no Sermão do Monte, Jesus fala assim: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua... De justiça de quem? De Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Não é essa justiça que você vê na televisão, aí a todo momento. Ele matou meu filho, a polícia atirou no meu filho, eu não sei. Eu quero justiça. Isso não é justiça. Graças a Deus. Porque se isso fosse justiça, nós todos estaríamos mortos. A justiça de Deus é amá-lo a ponto de te salvar, é me amar a ponto de me salvar, é me perdoar, mesmo eu não merecendo, é me carregar no colo e me transferir, me transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A justiça de Deus não tem nada a ver com essa justiça. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você é misericordioso com o irmão, e Deus é com você. Você é com o irmão, e Deus é com você. E Deus sempre é misericordioso. Mas como que você olha os irmãos? Como que você olha aquele irmão chato? Como você olha aquela irmãzinha que falou mal de você? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração. Limpo de coração. Tem aquela historinha que as professoras, as tias da escolinha usam, né? O coração preto e o coração vermelho. Pelo menos na minha época era assim, ou eu estou mudando a história? Mudei um pouquinho? Coração limpo, coração perdoado, coração que é limpo a cada dia pelo sangue do Cordeiro. Porque eu ando com Ele. E João, 1 de João diz assim: se eu ando com Ele, que é luz, eu também vou estar na luz, mesmo pecador. Porque para Deus, as trevas e o dia é a mesma coisa. Ele olha para você e te vê santo, inculpável e irrepreensível. Isso é vida abundante, gente. Jesus não veio para ficar falando de milagre, tanto que ele fazia milagre, falava, não conta para ninguém, não veio para ficar. E às vezes, muitas vezes para nós, vida abundante são milagres, são sinais, não é? Vida abundante é andar com Cristo Jesus. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Vida abundante é andar com aquele Criador de todas as coisas, porque por Ele foram feitas todas as coisas, por meio dEle, através dEle e para Ele. Amém? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós.
eu digo, Jesus diz, regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Passar por tudo isso, por provações, é ter vida abundante. Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, por várias perseguições por causa da justiça. Toda alegria, porque isso é vida abundante. Quer ver? Vai lá para trás, Isaías, que foi o cântico que nós cantamos. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que tem alguma coisa a ver com as bem-aventuranças? Tem tudo a ver. Foi isso que Cristo veio falar. E eu tenho uma palavra que quando eu falo das bem-aventuranças, eu falo que aquilo tudo ali é Jesus olhando no espelho para o seu próprio caráter e falando sobre ele mesmo. Pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito quebrantado, angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe o que é? Vida abundante. É ser um carvalho de justiça plantado pelo Senhor para a sua glória. Um carvalho firme, forte, como são os carvalhos. E só em Cristo Jesus. Só no fundamento, que é a rocha, que é Cristo, que a minha vida não vai cair, que a minha vida não vai ser destruída, ser roubada. Somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Mas para sermos, temos que entrar pela porta das ovelhas. E para conhecermos a vida abundante, temos que andar com Cristo, para descobrirmos os pastos verdejantes, as águas tranquilas, a vida abundante do dia a dia. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. É o primeiro dia e eu convido vocês a relerem esses 3 textos. João, as bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, e Isaías 61, que fala sobre o caráter de Jesus e o que ele veio fazer aqui. Ele veio preparar a nossa vida para que nós sejamos plantados por Deus como carvalhos.
Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, para o Senhor. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.